Naquele tempo, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Meus irmãos, é um grande privilégio, principalmente quando a gente escuta um hino que vem dizer para nós que eu vim para escutar a tua palavra. Então você veio aqui hoje, o principal objetivo é escutar a palavra de Deus. Aí você pode dizer, não, mas eu vim rezar o texto. Quando você reza o texto, você escuta no seu interior, e também quando é proclamado pela voz de quem reza, a palavra de Deus, e não é outra coisa. Porque a gente reza, Ave cheia de graça. Aonde é que está isso? Na palavra do Senhor, que o anjo diz a Maria, Ave cheia de graça. Quando a gente diz, bendita és tu entre as mulheres, aonde está isso? Ela mesmo disse, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bendita, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Quando a gente diz Santa Maria, Mãe de Deus, quem é que proclama isso cheia do Espírito Santo? Isabel a dizer, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor e Salvador venha me visitar? Então a gente vem para a igreja para ouvir e se alimentar da palavra de Deus, porque quando Satanás queria tentar Jesus e disse, transforma essas pedras em pães, o que foi que Jesus disse? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós viemos aqui para nos alimentar da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quando a gente começa a rezar o texto, a gente diz, eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? É o verbo, é Cristo, é Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós como? De que maneira? De que forma? Por meio de Maria. Como se fará isso se eu não conheci homem nenhum? O anjo vai explicar.
Veja, Maria não duvidou. Tem gente que quando lê, né, essa parte da anunciação, e Maria diz, como se fará isso? Aí a pessoa logo pensa, Maria não acreditou, Maria duvidou, Maria tutubiou. Ou, não, ela não duvidou. Diferente de Simeão, ou melhor, diferente de Zacarias. Zacarias, quando ouviu o anjo dizer que ele seria pai, ele não acreditou, e por não acreditar ficou mudo. Só que Maria, ela não duvidou, ela apenas não compreenderia, e não estava compreendendo, não estava entendendo como era que o Filho de Deus se faria carne, porque ela mesma disse, eu não conheço homem nenhum. E o anjo vai explicar, eis que a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o menino que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. E é exatamente nesse momento que Maria e São José vai ao templo apresentar Jesus. E quando vai apresentar Jesus, faz tudo aquilo que a lei pediu. E muita gente, para dizer que Maria teve pecado, quando diz aqui, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Aí alguém diz assim, então Maria não é imaculada, ela tem pecado, porque ela foi se purificar. Se essa for a lógica, Jesus também é pecador, porque a palavra de Deus está dizendo que quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, os pais levaram ele ao Senhor para ser apresentado. Então, se Maria foi para ser purificada, significando dizer que ela teria pecado, então Jesus também seria pecador, porque o filho também foi ser purificado. Você pode ler Lucas capítulo 2, versículo 22. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Então não tem como dizer que Maria é pecadora por esse motivo aqui. E porque Maria é santa, imaculada, perfeita, sem pecado algum, sem mancha de pecado algum. Se você pega a Bíblia no seu livro lá, no livro de Jó, a sua Bíblia, você pega lá Jó capítulo 14, versículo 4, Jó vai dizer assim, não Jó, né? Claro que é Deus, o Espírito Santo. Quando a gente reza o credo, a gente diz assim, creio no Espírito Santo que outrora falou por meio dos profetas. A primeira leitura de domingo qual era? A carta aos Hebreus. Vai dizer que outrora Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas, né? Mas agora Ele nos fala por meio do seu Filho, certo? Então, quando... Perdi aqui a meada aqui. Sim, quando você pega Jó capítulo 14, versículo 4, vai dizer assim, pode, né, o Espírito Santo inspirando ali, aquele autor, vai dizer assim, pode o puro sair do impuro? Aí a Bíblia mesmo responde dizendo, não. Ou, dependendo da tradução, vai dizer assim, quem fará sair o puro do impuro? Aí a Bíblia responde, ninguém. Ou seja, automaticamente, Jesus, que é santíssimo, só poderia nascer de um ventre santíssimo. E ela é santa por ela mesma? Não. O dogma da Imaculada Conceição vai dizer que quando Joaquim e Ana tiveram relação e o espermatozoide de Joaquim fecunda o óvulo de Ana, naquele momento da conceição de Maria, Jesus, Deus Pai, pelos méritos de Cristo, preserva a Maria do pecado original que toda a raça humana herda de Adão e Eva. E ali ela é preservada pelo poder do Altíssimo. E por que ela foi preservada? Porque ela foi predestinada
antes da criação do mundo, para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador, como diz Simeão. Simeão diz no Evangelho de hoje, aqui no versículo 25: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. E quem é esse Messias? O filho de Maria. E o que significa Messias? Salvador. O que é o Messias esperado pelas nações? O Salvador, a salvação, a vida eterna, o príncipe da paz, o consolador, o bom pastor. É Ele, não é outro. E Simeão vai dizer isso no versículo 27, movido pelo Espírito Santo. Veja, Simeão não estava inventando, não era coisa da cabeça dele, não era que ele estava pensando assim, eu acho que esse menino deve ser importante. Não, São Lucas deixa muito claro: movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei determinava. Aí diz: Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. E bendisse a Deus dizendo o quê? Veja o que ele diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Ele disse: agora, conforme o Senhor me prometeu, o Senhor pode me deixar morrer em paz. Por quê? Porque Simeão disse: agora eu estou satisfeito, agora eu posso morrer em paz. Por que Simeão disse isso? Ele vai dizer no versículo 28: Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. Não foi somente para os judeus. Os judeus pensavam que eles eram como se fosse assim uma casta escolhida e predileta, que seriam salvos somente eles. Só que Deus vai dizer, por meio do Espírito Santo e pela boca de Simeão, que a salvação preparada por Deus é para todos os povos. E quem é essa salvação? Ele diz: é luz para iluminar as nações. Jesus disse: quem me segue não anda nas trevas. Por quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Quando você que é cristão, principalmente você católico, quando você lê na Bíblia agora, pode ser em qualquer texto, pode ser no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pode ser nas cartas, onde for, quando você lê Israel, não pense em Israel lá próximo da Palestina, né? Quando você lê agora na Bíblia, Israel é o Israel de Deus, é os filhos de Abraão pela fé. Somos nós, a igreja, novo povo de Deus, povo da nova e eterna aliança. Quando ele diz que é glória do teu povo Israel, ele está dizendo que Jesus é glória da igreja. Glória de todos nós, cada um de nós, membros que formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele continua dizendo: o pai e a mãe de Jesus estavam ali, né? Estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Maria sabia que Jesus era filho de Deus, mas ela não era divina, ela não conhecia tudo. Tanto é que quando Jesus, mais à frente, quando tiver com 12 anos, que for levado que ficar no templo perdido, quando ela se aproxima de Jesus, ela diz o quê? O que foi que tu fizeste? Eu e teu pai estávamos à tua procura. O que é que Jesus vai dizer? Tu não sabias
que eu devo estar na casa do meu pai? Aí São Lucas vai dizer assim: e Maria guardou essas palavras no seu coração. E por que ela guardou no seu coração? Porque ela não conhecia plenamente, completamente o mistério de qual ela participava, que era a salvação da humanidade. E por isso vai dizer: o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Sim, Denis, tu falaste que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus foi apresentado no templo, que Maria não tinha pecado, porque Jesus era santíssimo e é santíssimo, e ele precisava nascer de um ventre santo. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que isso muda na nossa vida? Tu dissestes que Jesus é Senhor, é glória da igreja, é Salvador, é Redentor, mas o que é que isso muda na minha vida? Agora Simeão vai dizer para mim, para você, o que é que isso muda na minha vida e na tua vida. Simeão vai dizer assim: Simeão os abençoou, Maria e José e o menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino, agora você, nós que meditamos agora há pouco, né, o nascimento do menino Deus, esse menino que na liturgia, de maneira extraordinária e nessa linguagem visível, né? Quando tem muitas coisas sujas assim pichação no muro, aí o pessoal diz aqui, é uma poluição visual. E quando tem uma arte bela, aí diz, olha que arte, a gente fica admirado. Então a igreja, com esse gesto litúrgico de pegar uma imagem de uma criança, de um menino, e vir na liturgia natalina, trazer esse menino e colocar na manjedoura, essa grande arte, essa forma de... Porque tem, Lila, ajuda aí, quais são os tipos como é que eu posso dizer, comunicação? Quais são, né? Tem a comunicação oral, e verbal, e tem também a visual, né? Visual. Então, quando nós olhamos esse gesto de colocar uma criança, uma imagem na manjedoura, essa é uma comunicação visual, e nós podemos logo ser levados aonde? Aquele momento em que Jesus nasceu. E ele vai dizer, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser o quê? Causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, para muitos na igreja. Vai ser causa de quê? De queda. E vai ser causa de quê? De reerguimento. Jesus disse assim: todo aquele que se reerguer, ou seja, todo aquele que se elevar, será humilhado. Ou seja, todo aquele que se reerguesse, será rebaixado. Por isso ele está dizendo que esse menino vai ser motivo de reerguimento para alguns e de queda para outros. E como a gente sabe quem é que vai ficar? Quem é que vai se erguer ou cair? Como é que a gente sabe? Nossa Senhora disse isso no seu canto. A minha alma bendiz ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez do céu. Aí lá no finalzinho, ela vai dizer o quê? Porque Ele derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Então, todo aquele que for orgulhoso será esse que cairá diante do menino Jesus. E todo aquele que for humilde, esse será erguido diante do menino Jesus. Então a gente precisa pensar nisso. Denis, tu falasse tudo isso, mas o que é que acontece na minha vida? Reflita, eu estou sendo alguém humilde, como disse Maria, eis aqui a escrava. A gente usa a expressão assim, eis aqui a serva, mas essa palavra serva ainda não é muito adequado para falar de Maria, porque quando vai se falar de Maria, a gente tem que usar essa palavra, escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Por que escrava? O que é que o Senhor poderia fazer com o escravo? Até matar, se ele quisesse.
porque o escravo não era dono da sua vida. E por isso, quando ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, ela está dizendo, eu não mando em mim, a minha vida não me pertence, o Senhor é que é dono da minha vida, por isso faça da minha vida conforme a sua palavra. Aí eu, Denis, seu Camilo, Gilvan, Cícero, tem que começar a pensar, eu não posso na casa de Deus ou na minha vida andar de nariz empinado, porque eu tenho que aprender que eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. E pior, a gente tem que saber que é escravo, ou dependendo se você quiser usar a palavra servo, tem que aprender ainda que é servo inútil. Que é isso, Denis? O próprio Jesus disse, toda vez que vocês fizerem alguma coisa que foi mandado vocês fazerem, diga, nós somos servos inúteis e infiéis, só fizemos aquilo que foi mandado ser feito. Porque muitas vezes quando a gente faz alguma coisa, a gente logo começa a pensar, eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou apenas servo, eu sou apenas servo, eu sou apenas escravo, eu sou servo ainda mais inútil. E por que inútil? Porque se não for a graça de Cristo agindo na minha vida, eu não posso fazer nada. Jesus disse, João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. São Paulo disse assim, olha, Jesus apareceu aos 12 apóstolos, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e por último apareceu a mim como se fosse um filho abortivo. O que é um aborto? Alguém que não deu certo. Não deu certo? Entre aspas, né? Que foi interrompido o seu segmento. Aí ele diz, por último apareceu a mim como a um filho abortivo. Aí ele vai dizer assim, porém, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele vai e se corrige, não eu, mas a graça de Cristo em mim. E ele diz, porque eu sou o que sou, graças à graça de Cristo. Graças à graça de Cristo, eu sou o que sou. Tem até um hino que diz, eu sou, um hino, se eu não me engano, Encontro de Irmão, né? Encontro de Irmão, que se eu não me engano que diz isso, né? Pela graça de Deus eu sou o que sou, né? Pela graça de Deus eu sou quem sou. Pela graça de Deus eu sou quem sou. É pela graça de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é maravilhoso, não é porque você é o cara, não é porque você é o homem ou a mulher de Deus. Porque existe muito isso, né? Lília é uma mulher de Deus, Cícero é um homem de Deus. Mas eu só sou isso pela graça de Deus. Sem a graça de Deus eu não sou nada. E terminando, que eu falo demais. Obrigado, meu filho. Olha, eu estava com a garganta seca, eu ia parar de falar. Ele me deu água, ele quer que eu fale mais, mas não vou falar mais não. Veja só, ele diz assim, ó. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Aí vai dizer, ó, ele será um sinal de contradição. Ele será um sinal de contradição. Às vezes as pessoas vão olhar para você, você agora só quer saber da igreja, você agora só quer saber de Jesus, você agora só quer andar certinho, você agora não quer mais roubar ninguém, você agora não quer mais enganar ninguém, você agora não quer mais trair o seu marido, você agora não quer mais trair a sua esposa, você agora não quer mais... Aí alguém vai olhar e dizer assim, quem te viu, quem te vê. Por quê? Porque você vai ser agora sinal de contradição. Porque quando você encontra Cristo, você se torna um com Cristo. E a partir daí você se torna sinal de contradição. Porque as pessoas que chamavam você para balada, para cachaçada, para maconha, para isso, para aquilo outro, ele vai chamar você e você vai dizer, não,
Aí a pessoa vai começar a dizer: olha, a beata, o beato, só quer ser o santinho, só quer ser a santinha, e assim vai, né? Aí termina dizendo assim: assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Veja, assim será revelado o pensamento de muitos corações. Eu duvido alguém, pode ser qualquer pessoa, que comece a ler a Bíblia e não tenha revelado os seus pensamentos e as suas maneiras de viver, o seu modo de viver. Automaticamente é revelado. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ver os pecados que eu fazia, eu disse: epa, isso aqui não é conforme a Bíblia. Então os pensamentos da gente começam a ser revelados. E os nossos pensamentos que são revelados, é revelado para a gente compreender que os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus. E que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O profeta Isaías vai dizer assim: os pensamentos do Senhor não são os pensamentos dos homens, e o pensamento dos homens não são os pensamentos do Senhor. Ele vai dizer que assim como está distante a terra do céu, está os pensamentos de Deus distante dos nossos pensamentos. Pedro, quando Jesus falou disso aqui para Pedro: olha, eu sou o menino que nasci, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro foi e disse: não, Senhor, a gente não vai deixar isso acontecer com o Senhor não. O que foi que Jesus disse? Afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E o pensamento do povo nunca foi e nunca será o pensamento de Deus. E aqui eu termino dizendo: e essa mulher que deu à luz a esse menino sofreu a paixão junto com o seu filho. É como que ela estivesse sendo crucificada, é como que ela estivesse sendo oferecida também no alto da cruz. Foi por isso que Simeão disse que uma espada de dor transpassará a tua alma. Veja, uma mãe, aqui eu não é para lançar preconceito contra ninguém, mas uma mãe que é mãe de um maconheiro, um traficante, um assassino, um ladrão, quando esse menino é assassinado, essa mãe sofre ou não sofre? Imagine a mãe de Jesus, mãe do justo, justíssimo, santo, santíssimo, e que viu ele ser morto, e ser morto de forma injusta e cruel. Como não sofreu essa mulher? E a gente às vezes diz: rapaz, eu estou sofrendo aqui só, né? O seu sofrimento não se compara ao de Maria. O seu sofrimento não se compara ao de Jesus. Os nossos sofrimentos são nada comparado ao que Deus sofreu, ao que Jesus sofreu, ao que Nossa Senhora sofreu. E por isso a gente tem que ter a convicção: Maria é mãe do meu Senhor, do meu Salvador. E a Ele seja a honra, a glória, o louvor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém.